Olá pessoal, meu nome é Karine Costa, eu sou advogada especialista em Direito Previdenciário e hoje a gente vai tratar de um assunto que tem causado muitas dúvidas e também tem aguçado muita curiosidade das pessoas depois da reforma da Previdência. Esse assunto é o planejamento previdenciário. Afinal, o que é o planejamento previdenciário? Esse planejamento ele nada mais é do que um serviço de organização, de preparação para a sua aposentadoria. Quando nós falamos em previdência, automaticamente nós já pensamos em previdência social, o que nos remete ao INSS. No entanto, quando nós pensamos no conceito de previdência sozinho, apenas previdência, nós podemos já visualizar qual a finalidade e quais as vantagens de se fazer um planejamento previdenciário. É começar a se planejar, a se organizar para chegar a uma fase da sua vida em que você possa estar mais vulnerável, depois de muito tempo trabalhando, quando você vai ter que parar de trabalhar e ao mesmo tempo você vai ter que continuar provendo a sua subsistência, você vai ter que continuar pagando as contas do mês. Então, nesse momento, você já começa a imaginar o quanto é necessário que você chegue nessa fase da vida já sabendo certinho ou tendo uma noção mais aproximada possível de como vai estar a sua situação nesse momento. Sua situação financeira e, ao mesmo tempo, quando a gente fala de previdência, também falamos em qualidade de vida. Não apenas você se manter, continuar se mantendo após a sua aposentadoria, mas também você poder ter a melhor qualidade de vida. Pensar em viagens, em como você vai poder viver melhor esse tempo mais próximo da sua família. E para isso requer organização. Então o planejamento previdenciário ele vem para te mostrar exatamente tudo isso. Nós vamos utilizar a Previdência Social, sim, como carro-chefe para o nosso planejamento previdenciário, porque é a partir da Previdência Social que nós vamos poder ver quais os tipos de benefício, quais as aposentadorias que você possa ter direito lá nesse momento da sua vida que você vai precisar desse benefício. Então, o planejamento previdenciário, ele vai permitir que você se prepare para o futuro, que você contribua da forma certa e que você obtenha a aposentadoria que você desejou e que planejou hoje. Então, nesse momento, você pode se perguntar, mas quem deve fazer o planejamento previdenciário e quando começar? Bom, a resposta é bem simples. O planejamento previdenciário é para todos. É para você que trabalha de carteira assinada, é para você que trabalha por conta própria, é para você que é servidor público, seja da União, do Estado ou do município, é para qualquer pessoa que queira começar a planejar e a executar tudo o que for necessário para chegar bem na sua aposentadoria. Inclusive, aquelas pessoas que não trabalham, mas que podem ter a oportunidade de contribuir para a Previdência Social, como é o caso do contribuinte facultativo. Então, quando começar? Bom, a partir dos 30, 35 anos, você já pode começar a pensar em fazer um planejamento. Mas o ideal mesmo é que você comece a pensar nisso quanto antes. Imagine assim, quanto mais rápido eu começar a me organizar, mais tempo eu vou ter para organizar meus documentos e fazer tudo o que é necessário para alcançar a aposentadoria que eu desejo. Então, o planejamento previdenciário ele se torna vital para aquelas pessoas que já estão muito próximos à aposentadoria, a atingir a idade mínima necessária, que já tem muito tempo de contribuição. Então, essas pessoas, o planejamento ele se torna fundamental para que ela possa corrigir qualquer erro existente antes do pedido da aposentadoria. O que a gente observa frequentemente no nosso dia a dia com o direito previdenciário é que as pessoas, elas não se atentam em monitorar e acompanhar a sua vida contributiva. E o que pode te ajudar a fazer esse acompanhamento, a esse monitoramento da sua vida contributiva previdenciária? É exatamente o planejamento previdenciário. O que o planejamento previdenciário vai te dizer? Ele vai te mostrar
quais os tipos de aposentadoria que você pode se enquadrar. Se, analisando os teus vínculos de emprego, as atividades que você exerceu ao longo da tua vida, qual o tipo de aposentadoria que melhor, que mais vai te trazer vantagem? É exemplo da aposentadoria especial. Algumas pessoas, elas trabalham durante a vida em atividades que podem ser enquadradas como atividade especial, o que confere a elas requisitos diferenciados de aposentadoria, que são mais benéficos. Então, nesse momento, o planejamento pode identificar se você se enquadra em um tipo de aposentadoria que seja mais benéfica para você. Além disso, ele faz o levantamento de todo o seu tempo de contribuição. Você passa a saber quanto tempo você tem e se você pode aumentar esse tempo de contribuição de alguma forma. A exemplo de, frequentemente, as pessoas não sabem que o serviço militar pode aumentar o seu tempo de contribuição, que seminarista, se alguma vez você já estudou, fez seminário, esse tempo pode ser atualizado dentro do seu tempo contributivo. Então, existem algumas situações que podem aumentar o seu tempo de contribuição e o planejamento vai te mostrar isso. Uma dúvida muito recorrente. Muitas pessoas chegam ao escritório perguntando o que seria o básico para o planejamento previdenciário e para a sua vida previdenciária em si. Como contribuir? De que forma eu posso contribuir? Quem é empregado e está com carteira assinada, ele vai contribuir por meio do desconto na sua folha de pagamento. Mas e você que trabalha por conta própria? Existem algumas modalidades de contribuição e existem alguns planos diferenciados que vão te possibilitar alguns direitos, mas que você tem que saber em que plano se enquadrar corretamente. Então, a forma como você contribui e o valor que você contribui é fundamental para que você alcance a aposentadoria que você deseja. Outro ponto muito importante é em relação ao direito adquirido. Nós tivemos uma reforma da Previdência em novembro de 2019, onde passaram a vigorar novos requisitos para o alcance da aposentadoria. No entanto, antes da reforma havia um regramento vigente e esse regramento ele não deixou de valer. Mas como assim ele não deixou de valer? Bom, se você que contribuía, que já trabalhava antes da reforma e antes da reforma você atingiu todos os requisitos necessários dentro daquela legislação que estava vigente naquela época, você tem o seu direito adquirido. Você pode tanto se aposentar pelo regramento antigo, como pelo novo regramento. E o planejamento vai exatamente te mostrar qual a regra que é mais benéfica para você, aonde você vai alcançar o melhor valor de benefício no menor tempo. Outro fator importante é exatamente o enquadramento nas regras de aposentadoria. Você que estava contribuindo antes da reforma e que estava perto de se aposentar, ou seja, você que já trabalhava e que já contribuía, tem direito a regras que lhe sejam mais favoráveis do que as regras da nova legislação. Então, existem regras de transição que você pode se enquadrar além da regra permanente, que é a regra que vai valer para todo mundo que passou a contribuir a partir da reforma. E, não menos importante, nós chegamos agora no valor do benefício. A maior preocupação que eu percebo aqui no escritório é exatamente em relação a, doutora, mas quanto eu vou receber quando eu for me aposentar? O planejamento previdenciário vai exatamente te mostrar, te fazer uma projeção muito aproximada do valor que você vai receber na sua aposentadoria. Inclusive, o planejamento vai te propiciar que você possa ver todas as possibilidades existentes de aumentar esse valor de benefício. Assim como, se não houver possibilidade de aumento, o planejamento também vai fazer essa indicação, o que é muito importante, porque frequentemente o que acontece aí se vem aquele mito de que se nos últimos anos próximos à aposentadoria você começar a contribuir no teto previdenciário, o seu valor de benefício vai aumentar. E quando na verdade isso não é uma verdade, isso é um mito.
porque o valor do benefício é uma regra matemática de média aritmética, ou seja, não é apenas um período que define o valor do benefício, mas todo o período, toda a sua vida contributiva. Então, não saber com que valor você deve contribuir pode ser que faça com que você tenha prejuízo, que você esteja simplesmente jogando dinheiro fora. Em resumo, o planejamento previdenciário, ele vai analisar e te mostrar todas as possibilidades possíveis para que você alcance a sua aposentadoria com o melhor valor de benefício e no menor tempo possível. Bom, então quanto custa fazer um planejamento previdenciário? Por questões éticas, nós não podemos estabelecer aqui um preço para um planejamento previdenciário. Até porque, fora as questões éticas, existe também a individualidade de cada caso. O preço vai depender de como cada caso vai ser trabalhado, como foi a vida contributiva dessa pessoa, quais são as correções necessárias a se fazer. Então, existem vários fatores que vão entrar na precificação. E nenhuma história é igual a outra. Mesmo profissionais da mesma categoria que trabalharam no mesmo tempo vão ter elementos que vão diferenciar no preço, por conta da complexidade de cada caso. Então, os tipos de atividade exercida por uma pessoa ao longo da sua vida vai influenciar no preço. Como? Pessoas que já tiveram vínculo com órgãos públicos que requer a emissão de uma certidão de tempo de contribuição, profissionais que possuem vários vínculos ao mesmo tempo na carteira de trabalho, são profissionais que exigem uma maior atenção e geralmente um maior nível de correção no extrato previdenciário. Então, tudo isso vai influenciar e vai entrar na precificação do planejamento, tornando inviável que nesse momento, mesmo que por questões éticas a gente não possa falar, mas também não teria como precificar o preço de um planejamento sem primeiro analisar o caso em específico. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje falando a respeito do planejamento previdenciário. A nossa intenção aqui não é esgotar o assunto, mas tão somente passar para vocês algumas informações importantes para que vocês comecem a pensar e a entender a importância do planejamento previdenciário. No decorrer dos vídeos, nós vamos aprofundar em algumas questões, alguns temas mais específicos, fazendo com que vocês tenham um maior conhecimento e possam tirar dúvidas em relação a esse assunto. Mais dúvidas que vocês por acaso tenham sobre o vídeo de hoje, podem deixar aqui nos comentários. Então, se você gostou desse conteúdo, curte o nosso vídeo, compartilha, ativa as notificações para que você possa estar sempre recebendo um novo conteúdo. Até mais!